Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Clara, eu tenho 17 anos e hoje eu separei aqui pra vocês 10 práticas que eu tenho certeza que se vocês adotarem na vida de vocês, tudo vai ficar melhor. Eu digo isso porque eu tô fazendo isso na minha vida, fica muito melhor seguindo todos esses passos, óbvio. A gente pode errar uma coisa ou outra, falhar, só que a gente sempre tem que tentar se voltar totalmente pra essa lista de 10 coisas. Eu vou tentar fazer um vídeo rápido aqui pra vocês. Eu tô querendo voltar aqui pro YouTube, trazer mais vídeos nessa plataforma em formato de conversa, assim. Então, é isso, vamos lá. Vou ficar muito feliz, então, se vocês quiserem me acompanhar aqui, esse é um dos primeiros vídeos nesse formato. O primeiro tópico, que é se exercitar pelo menos 30 minutos por dia. Gente, 30 minutos pode soar pouco ou muito pra algumas pessoas, só que eu prometo que 30 minutos bem feitos fazem toda a diferença. Até porque quando a gente se exercita, qualquer exercício que seja, pode ser esteira, que é só um cardio, enfim, ou até uma musculação, a gente libera um hormônio que chama endorfina. E ele faz você se sentir com um bem-estar automático. Então, realmente, gente, exercício a gente não pode abrir mão na nossa vida. Eu parei em um período da minha vida e eu senti a diferença assim que eu voltei. Então, tragam isso pra vida de vocês, que eu prometo que vai mudar. O segundo tópico é entender em quem você pode confiar. Gente, quando eu entendi isso aqui, a minha vida mudou 100%, porque eu sou uma pessoa muito falante. E eu sempre costumei dar um voto de confiança pra todo mundo que eu tinha ao meu redor. Só que a gente vai testando, conhecendo as pessoas e a gente consegue ver realmente quem fica e quem se importa com seus problemas, quem tá ali pra te ajudar. A minha família, por exemplo, sempre tá ali pra mim, então eu posso conversar com eles sobre os meus problemas, sobre tudo. A gente tem que ver quem torce pela gente e quem tá ali pela gente. E dá pra perceber, gente, juro que dá. É só vocês filtrarem um pouquinho que vocês vão perceber quem tá ali por vocês, quem faz questão de vocês, quem procura saber de vocês. Isso faz toda a diferença. Acredita em mim. É muito melhor você compartilhar as coisas boas e até ruins com quem você confia. E sim, gente, são poucas pessoas, não vão ser muitas, a lista de vocês vai ser bem reduzida, mas tentem, porque isso vai fazer toda a diferença. É muito importante que nem todo mundo saiba da sua vida, que nem todo mundo saiba dos seus planos e que nem todo mundo saiba das suas fraquezas. Então, adotem isso pra vida de vocês, que eu tenho certeza que vai mudar. A minha mudou totalmente, eu acho que isso foi, inclusive, o mais importante tópico pro meu amadurecimento. O terceiro tópico, ele vai de encontro com o primeiro, que é se alimentar bem. Gente, eu não digo pra vocês não comerem doce, eu amo doce, me faz muito feliz às vezes. Só que é muito importante a gente consumir alimentos naturais. A gente precisa muito de frutas, de proteínas, de tudo isso. Então, mesmo que você não tenha acesso a uma nutricionista, tem vários aplicativos que fornecem esse tipo de informação, com quantas cores do seu prato. Eu já fiz muito essa dinâmica e hoje o meu prato é super colorido. E isso é muito importante para sua qualidade de vida. Bom, o quarto, gente, nem se fala, isso me mantém em pé, que é ter uma fé. Eu sou católica, então eu creio no catolicismo, mas cada um pode escolher a sua fé de preferência. Ver o que você se identifica mais. Se você ainda não encontrou nada pra você, pesquisa, vai em vários lugares e vê qual você se sente melhor. Porque é muito importante você saber um exemplo de práticas, um exemplo de fé, ter um lugar pra você falar sobre os seus problemas, pra você orar, enfim. Pra mim, as missas aos domingos são muito importantes. Eu consigo reconhecer muita coisa e entender muita coisa de mim. Então eu acredito que seja assim em todas as fés. Quando você se identifica com alguma coisa em específico, eu acredito que seja assim. Então, pesquisem. Dei a sorte da minha fé ser a mesma da dos meus pais e da maioria dos meus amigos. Mas, se não for o caso de vocês, tentem sair um pouco da caixinha e pesquisar sobre fés. Porque eu tenho certeza que você vai encontrar uma que combine com você. E isso faz toda a diferença. O quinto é ler livros. Gente, eu confesso pra vocês que isso eu tô falhando um pouco, porque os meus dias estão sendo muito corridos. Então, à noite, que é o horário que eu costumo ler, eu vou ler e eu acabo dormindo. Eu ando muito cansada, só que isso é uma prática que pra mim tá fazendo muita falta. E eu tô tentando reservar pelo menos 10 páginas por dia. Isso é muito importante pra dar andamento pros seus livros, você terminar e já começar outro. Você ter uma meta de páginas, e isso te faz ter muito mais cultura. Eu não digo só ler livros que acrescentem conhecimento mesmo, mas sim os livros de história, de romance, tudo isso acrescenta pra você
alguma coisa. É muito importante você ler, você ter essa prática, essa dinâmica de conhecer novas histórias, conhecer novos personagens, como cada um pensa. Isso é muito interessante e vai acrescentar uma cultura incrível pra você. Próximo, sexto, ter um hobby. Gente, o meu hobby é praticamente o meu trabalho, que é cantar, só que como eu ainda sou adolescente, eu não vivo disso. Então, pra mim, isso continua sendo um hobby. E é uma coisa que eu amo fazer. Quando eu tô pra baixo, quando eu tô feliz, quando eu tô, na maioria das situações, eu gosto muito de aprender mais sobre isso. Então, tem muitos momentos que eu me pego realmente pesquisando sobre isso. Então, eu acho isso muito importante. É muito importante a gente ter alguma coisa que a gente realmente se identifica e que a gente busca aprender cada vez mais. O sétimo é dormir bem. Gente, eu não digo nem só de horas, mas eu digo de qualidade de sono mesmo. É importante a gente ter um sono regular, sabe? Sem acordar. E isso faz toda a diferença no nosso humor, no nosso pensamento, na nossa mente, na nossa cabeça. Enfim, é muito importante dormir bem. Caso isso não esteja acontecendo pra você, é muito importante que você procure um profissional pra te receitar alguma coisa. Ou a minha dica: tomar um banho quente, tomar um chá, sempre resolve. Ou até mesmo ler um livro antes de dormir. Gente, pra mim funciona muito. Bom, o oitavo pra mim é ter calma e não agir por impulsividade. Hoje mesmo eu tava assistindo um vídeo no YouTube que pra mim fez todo o sentido, gente. A gente precisa pensar antes de responder algumas coisas. Às vezes a gente ficou bravo com alguém ou com raiva, mas a gente tem que pensar 2 vezes antes de tomar a decisão de falar alguma coisa. Pensar nas consequências daquilo e em algum momento isso vai se tornar natural. Mas é muito importante a gente não agir por impulsividade, não só com palavras, mas com ações. A gente não pode fazer coisas que depois a gente pode se arrepender. Pensar bem antes de fazer as coisas, gente, por favor. O nono é cuidar de você mesmo. Isso eu aprendi, inclusive, com a minha fé, sabe? Deus fez cada um, na minha crença, como uma obra de arte, sabe? Então, eu acho que se amar é muito sobre cuidar de você. Amar a Deus é muito sobre cuidar de você. E eu não digo, se maquiar. Eu digo, perceber se você tá precisando descansar mais. Perceber se você tá precisando conversar mais. Que isso, gente, tem ligação total com o nosso físico. Se exercitar, se alimentar bem, fazer um skincare. E até mesmo fazer uma maquiagem pra você se sentir bem quando necessário. Cuidar do seu cabelo, você pentear o seu cabelo. Eu sei que isso são coisas mínimas, mas que a gente precisa ter cuidado. Tenha hábitos higiênicos com o seu corpo, porque isso diz sobre você, isso diz sobre o seu respeito com o seu corpo. Isso é muito importante. 10º, pra finalizar, praticar a gratidão e a consciência. Todo mundo me conhece muito por ser uma pessoa muito positiva. Muita gente me pergunta muito sobre isso, mas eu acho que o principal em uma situação ruim, você tentar pensar no lado positivo disso, ou chegar no final de um dia seu, que às vezes não foi o melhor, e pensar no que foi bom no seu dia. Gente, sempre tem coisas boas que a gente pode agradecer. Pensar desse jeito mesmo e tirar um momento de consciência pra gente pensar nas nossas ações. E isso também vai de encontro com ter calma e não agir com impulsividade. E se você agiu, por acaso, por impulsividade em algum momento, tira uns 5 minutos do seu dia pra você pensar se você achou aquilo legal. E é muito importante isso, você cometer erros e perceber que não quer mais repetir eles. Então, por exemplo, se você tratou alguma amiga sua mal, você tira esses 5 minutos de consciência no seu dia e pensa, putz, eu acho que eu agi por impulsividade e eu posso ser melhor com aquela pessoa. No outro dia, você já pode pedir desculpa ou até naquela hora mesmo. É muito importante você exercitar a sua consciência. E é muito lindo, gente, quem sabe pedir desculpa, quem sabe se arrepender, quem entende os seus erros e aprende com eles. Eu acho isso uma das coisas mais bonitas e admiráveis em uma pessoa. Isso vai de encontro direto com a sua positividade e com o seu método de lidar com a sua vida. Então foi isso, gente. Eu tentei fazer um vídeo não tão longo. Talvez tenha saído um pouco mais do que eu esperado, mas eu realmente queria começar esse vídeo pra conversar com vocês. Eu quero trazer mais vídeos nesse estilo e eu queria saber se vocês gostaram. Eu espero que vocês pratiquem as coisas que eu falei. Eu juro, gente, isso muda muito, 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 muito. Tentem praticar isso e depois me contem o que mudou pra vocês. É isso. Beijo!